Pois é, a gente segue falando sobre eleições, porque durante sabatina com empresários na Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o candidato do PT ao governo do estado, Fernando Haddad, disparou contra o orçamento secreto. Vamos acionar o repórter Marcelo Matos, que está ao vivo, acompanhou esse encontro e vai trazer detalhes dessa sabatina. O que chamou sua atenção, hein, Matos? O que foi que o pré-candidato do PT destacou nessa entrevista? Olá, Daniel, e a todos que nos acompanham, até aproveitando essa interação, da Luciana Verdolim. O candidato ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad, pelo PT, criticou também essa insistência em relação aí ao questionamento das eleições, do processo eleitoral, das urnas eletrônicas, que é justamente esse questionamento feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele também fez críticas em relação a toda essa situação que estamos acompanhando quase que diariamente. Haddad, então, inaugurou, o espaço Diretrizes Prioritárias. A Fiesp vai ouvir todos os pré-candidatos e candidatos, evidentemente, às eleições de 2022 ao governo do estado de São Paulo. Ele foi o primeiro. Ele citou a questão do planejamento, da necessidade da utilização, inclusive, dos recursos, dos impostos, defendeu a reforma tributária simplificadora e fez críticas justamente aí ao orçamento, aquele chamado secreto lá do Congresso Nacional, as emendas do relator. Ele acredita que, ele disse o seguinte: nem na ditadura nós tivemos uma situação como essa. Vamos acompanhar então Fernando Haddad aqui do PT. 53% de tudo que é investido tem origem numa emenda parlamentar. Uma boa parte do orçamento secreto. Uma coisa absolutamente inconstitucional. Se é secreto, não é público, por definição. E a gente fica sabendo apenas a posteriori onde é que o dinheiro foi gasto, e não a priori. Ou seja, nós particularizamos o orçamento a um ponto em que o orçamento é do deputado e não do Congresso Nacional. Então, portanto, acompanhamos Fernando Haddad, Hoje um dia ainda importante. Ontem nós tivemos a confirmação que Marina Silva não será a sua candidata a vice na chapa. A Marina decidiu, portanto, mesmo ser candidata a deputada federal pela Rede, aqui por São Paulo. Há uma grande expectativa que ela possa puxar várias cadeiras além da dela, evidentemente, nessas eleições, até por uma questão de sobrevivência da Rede em relação aos fundos eleitorais, a questão que envolve, inclusive, toda a legislação eleitoral. É o mesmo destino também de Guilherme Boulos, pelo pessoal que fez a decisão, então, de ser candidato a deputado federal, com a expectativa de atrair votos que possam puxar outras cadeiras também para o partido, também lá em Brasília. Então, Haddad vai conversar ainda com o PROS, também irá conversar com o PDT. Há a possibilidade, inclusive, de que eles possam o apoiar ainda no primeiro turno, mas em relação a vice, o vice ou a vice, a questão não foi definida, deve ser, evidentemente, até sexta-feira, no prazo legal. Mariane Pinotti tem sido também cotada, ela é do PSB, médica, foi secretária, justamente no período em que Haddad foi prefeito aqui de São Paulo, da pessoa com deficiência. Ela estava hoje na sabatina, não negou toda essa discussão em torno do seu nome, mas em relação à definição ainda, a gente sabe que os partidos aliados também fazem têm as suas pretensões em relação a esse assunto, então não deveria sair hoje o nome do vice, mas de qualquer forma ela também está sendo cotada. Em relação às críticas que foram feitas aos adversários, em relação a Tarcísio de Freitas, a Haddad foi irônico, dizendo o seguinte: olha, ele é muito bem-vindo aqui em São Paulo, nitidamente questionando o seu domicílio eleitoral. Em relação a Rodrigo Garcia, o atual governador, ele garante que hoje todos os convênios que foram firmados aí pelas prefeituras, os prefeitos mudaram de partido, que houve uma grande cooptação, portanto, por parte do governo, patrocinada pelo governo, justamente com a moeda de troca, os convênios que foram assinados com os municípios. Caniato.